Você está no canal oficial de cortes do podcast Fundamentos. Para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Isso também é muito importante para nós, para esse conteúdo chegar no máximo de pessoas possível. Deus abençoe você e aproveita o vídeo aí. Eliseu, eu fiz questão de eu fazer essa pergunta porque o Jean é claramente envolvido com a resposta. Eu quero saber aí, dentro desse tema de fazer discípulos, do sacerdócio de todos os santos, de proclamação, conta pra gente como foi essa história da Angola. O Jean é claramente envolvido, depois vocês podem bater uma bola nesse... Como isso surgiu no teu coração e como foi... Conta aqui. Eu ouvi uma vez você dizendo em um retiro de casais em São Paulo, mas é muito bom ouvir sempre. Quando da minha conversão, e estávamos muito envolvidos, com o coração muito aquecidos com esta ideia de ir por toda parte. E todo o começo da minha vida cristã, estávamos muito animados, envolvidos, desafiados sempre, ouvindo missionários por todo canto, de que deveríamos pregar o evangelho por toda parte, que esta era a nossa missão e não a nossa omissão. Então, por 20 anos, aproximadamente, nós orávamos por missões e, claramente, nós tínhamos no nosso coração, no meu coração especificamente, uma ideia de um país que na época estava em guerra e que nós orávamos dioturnamente por esse país em guerra, que era Angola. A ideia é que nós orávamos, mas nada mais, só orávamos. E por 20 anos oramos por Angola, com uma convicção de que havia alguma ligação de Deus no nosso coração, por várias razões que traziam evidências de que Deus estava nos guiando por aí. Mas eram 20 anos de oração. E quando, depois de 20 anos, eu falei com o companheiro, com o Rosivaldo, disse, olha, já tem 20 anos de oração e acho que eu preciso decidir se tem alguma coisa que de verdade ou alguma ilusão. E vamos resolver isso, eu preciso resolver, e eu gostaria que você me ajudasse indo comigo a Angola. E Angola estava... a guerra havia terminado há uns 2 anos, assim, havia recentemente terminado a Guerra Civil de Angola. E nós decidimos ir a Angola. Agora não sabíamos como. E um amigo missionário na África do Sul soube dessa disposição de uma empreitada de ir a Angola. E ele nos mandou um convite. Olha, Eliseu, se você quer ir a Angola, você vem à África do Sul, e de África do Sul nós vamos de carro para Angola. E isso fica mais fácil para você, porque nós temos alguns angolanos que estão aqui, e ele é pastor de uma denominação
em Joanesburgo. Então eu me animei e com o companheiro resolvemos ir à África do Sul com o objetivo de irmos a Angola. E reunimos uns poucos recursos que tínhamos e fomos à África do Sul com o objetivo de irmos a Angola de carro. E quando chegamos lá, em África do Sul, era um período frio, muito sofrimento ali no frio de África. Nós tivemos uma surpresa. Quando ele falou qual era o carro que nós íamos para Angola e que ele ligou o carro fumaçava muito. Então, eu perguntei para ele quantos quilômetros são daqui para Angola. E ele falou 2.000 quilômetros. E eu pensei, aí minha fé foi lá embaixo. Né? Então, eu pensei assim, olha, com esse carro, nós não vamos chegar a 100 quilômetros. E não havia a melhor possibilidade. Toda vez que ele ligava o carro, a gente percebia que o carro queimava óleo e não gasolina. Que beleza. Então, parei com um companheiro e falei, não tem condições de ir com esse carro, nós precisamos ir, então, de avião. Mas para irmos de avião, nós tínhamos que pagar as nossas passagens e a passagem de mais 2 obreiros. Então, aquilo que era difícil ficou 10 vezes mais difícil, porque nós tínhamos poucos recursos para nós irmos a Angola. E agora nós tínhamos que pagar mais 2 passagens. Então, eu falei, bom, não tem jeito. Eu acho que é ilusão e nós não vamos forçar a barra, porque Deus não está nisso. Está tudo fechado, não há como fazer. E então ele falou, quero que vocês preguem na nossa denominação aqui, fiquem à vontade, preguem o que quiserem pregar. E por vários dias nós começamos a pregar do reino de Deus, do reino de Deus. E depois de alguns dias pregando, eu já estava dizendo, olha, não há mais possibilidade, vamos voltar para o Brasil e vamos reconhecer, não era bem isso, oramos, mas Deus não era nada disso, não tinha nada de Angola, não. E numa dessas noites que estávamos pregando, um angolano, Cangombe, conhecido aqui no Brasil, Adelino Cangombe, ele me chamou à parte e disse assim, eu estou ouvindo a pregação de vocês 2 estão pregando. E eu ouvi durante esses dias a pregação de vocês. E eu fui ao monte orar por alguns dias, há meses atrás. E eu disse a Deus que eu ia voltar para o meu país para pregar o evangelho. E ele disse, calma, espere que eu vou mandar 2 homens para falar com você. E enquanto vocês pregavam sobre o reino de Deus, eu entendi que os 2 homens que ele me falou são vocês. E que esta é a mensagem que eu preciso pregar em Angola. Então, naquela noite fria, as nossas lágrimas eram assim, ó Rei das Nações, quem não temerá e quem não glorificará teu nome? O Rei das Nações domina e tem o controle de tudo. Aquilo que nós pensávamos que iam fazer em Angola,
Deus fez em África do Sul. E Kangombe terminou dizendo assim: eu quero ser discípulo. E ali começou a obra de Angola. E é uma história longa, onde Kangombe é divorciado há 17 anos, restaura o casamento com a esposa depois de ter vindo ao Brasil, entendido do Evangelho do Reino, e aí é toda uma história de milagres que o Senhor fez. E hoje nós temos um grupo que possivelmente esteja aí ouvindo, eu não sei se o hino recebeu esse, mas temos um grupo de irmãos em Uambo, temos irmãos em Luanda, e esta tem sido a obra do Senhor. Amém. Amém. Vai lá, Gia. Cai cisco no olho da gente quando a gente lembra dessas coisas. É verdade. Ai, Jesus. E eu vou contar, vocês vão me dar uns minutinhos aí para eu contar o lado de cá, tá? Porque o alemão me tirou essa oportunidade de abrir esse assunto, mas eu conheci o Eliseu lá em Belo Horizonte, no Retiro, e eu acho que ele já estava nessa convicção de ir para Angola, e ele estava convocando a turma, como ele falou. E nesse encontro, nesse retiro, eu fiquei muito impactado por isso. No meu coração já ardia esse desejo de, obviamente, ser relevante, de anunciar o reino de Deus para todo mundo que eu pudesse, porque, obviamente, o benefício, a graça, pela sua boa vontade, pela bondade de Deus, ele nos conduziu ao arrependimento, e para mim isso era tão... Viver com Cristo era um negócio tão delicioso que eu precisava contar para as pessoas, enfim. E depois que eu vi o Eliseu falando desse assunto, de uma maneira... e eu não conhecia ele, esse pastor que pregava e cantava junto. E foi uma noite muito boa. E eu saí daquele retiro assim, cara, eu quero me dispor, quero ir lá, estar com esses irmãos. E os irmãos lá falaram, calma, rapaz, você é novinho, acabou de chegar. Óbvio que eu entendo plenamente o cuidado dos irmãos, porque eu já queria me desligar do trabalho, queria vender minhas coisas para comprar passagem, e movido por esse desejo, né, de servir os irmãos ali. Mas para encurtar a história, nesse tempo todo que eu passei lá, a gente teve muitas oportunidades de falar do Evangelho, mas acho que tantas outras, de igual maneira, de expressar isso que o Eliseu disse, de as virtudes de Jesus, né? Eu me lembro uma das coisas, e é uma das histórias só que eu vou contar aqui, teve um dia que o Hino estava com a gente, se ele estiver aí, tinha uma irmã lá, uma família que estava sendo exposta ao Evangelho, uma moça que desejava o batismo, só que, como Eliseu disse, havia pouco tempo que a guerra civil tinha devastado aquele país, né? E existiam muitas casas destruídas completamente. E uma das casas precisava de um telhado novo. E aí o Eliseu, acho que não éramos especialistas em telhados, mas fomos pendurar numa casa de um pé direito gigante para construir o telhado daquela família, porque quando chovia, lá na Angola tem períodos muito marcados de chuva, né? Quando chove, chove demais, muito, muito. E tava lá os homens de Deus pendurados no telhado para construir, Fazendo a obra. fazendo a obra, literalmente. 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 E eu me lembro de um senhor passando na rua e
E assim, alguns dos meninos que estavam ali tinham a pele mais clarinha, né? E esse senhor ficou absolutamente transtornado porque a gente estava servindo eles. Ele parou o hino no caminho e falou assim: Poxa, por que você está deixando ele carregar essa madeira aí? E ele ficou completamente. Isso era muito estranho, né? Vamos dizer assim, os brancos servindo aquele povo, né? E como ele ficou chocado com isso. E eu vi por muitas outras vezes. Eu me lembro de um dos meninos, criança tinha aos montes, né? Você, você balançava a árvore e caíam uns 5 meninos. E, obviamente, uma situação de muita pobreza, muito sofrimento. A gente viu muitos velórios acontecendo, gente muito, muito, muito pobre. Muitos desses velórios de crianças. Mas um dos meninos que chegou lá na casa, eu não me lembro o nome dele, ele veio com o pé completamente repleto de o que a gente chama de bicho do pé, bicho do porco, enfim. O menino andava com dificuldade. É verdade. E o Eliseu e as irmãs pegaram aquele menino e ficaram por dias tirando os bichos de pé daquele menino. Eu não sei o que deu, não sei como é que esse menino tá, mas que pregação do evangelho foi essa de alguém cuidar do pezinho dele, né? Aleluia. Eu não posso falar mais não, que senão eu vou chorar. Glória a Deus. Tem muito a ver com isso, né, Eliseu? E às vezes a gente tem do nosso lado gente precisando ser amada, né? Ser servida. Família mesmo. Gente fragilizada que precisa de uma oração, que precisa de um abraço, né? Que precisa ser servida, amada por Deus. E Deus tem o corpo dele aqui, né? Jesus tem os discípulos aqui. Que o Senhor nos ajude a viver a vida de Cristo. Esse era o Bussu, o nome do menino. Exatamente. O Bussu. Que lindo. Espoleta. Graças a Deus. Deixa eu colocar uma pergunta aqui. Já está homem, já está adulto. Mas glória a Deus. Que lembrança, hein? Aí você me faz chorar também. Vamos chorar junto, não tem problema.